Fala galera, André Souza na área e bem-vindo a mais um episódio do Passageiro Aprendedor. Para quem não conhece o meu canal, eu desenvolvi esse canal porque eu acredito que o empreendedor ele deve ser, antes de mais nada, um aprendedor constante. Então o empreendedor ele deve estar o tempo todo aprendendo, absorvendo conhecimento, conteúdo, para que ele possa acompanhar as ligeiríssimas, rápidas, as meteóricas transformações que acontecem todos os dias no nosso ambiente, no nosso país, no nosso mundo, né? Então, se o empreendedor, antes de mais nada, não for um aprendedor, ele fica para trás, ele não consegue se reinventar a tempo de conseguir se manter como empreendedor. Afinal, ser empreendedor, principalmente no nosso país, é uma tarefa extremamente difícil, requer muita energia, requer muita dedicação, muita resiliência, e a gente, para isso, é um grande combustível para o empreendedor se manter, sempre antenado, sempre em condições de transformações. Ele precisa obter conhecimento e precisa aprender. Muitas pessoas já falam hoje que inteligente é aquele que é capaz de aprender, desaprender e aprender novamente. E eu concordo com esse ponto de vista. Afinal, o que você aprende hoje, daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, pode ser extremamente obsoleto, pode não fazer mais sentido. E aí você deve, não é que você precisa, você deve usar aquilo, filtrar, usar aquilo que você tirou de lição de melhor, e o que não você esquece e vai aprendendo de novo, vai pelo caminho novo, em busca dessas novas transformações, porque a tecnologia ela trouxe muito benefício, mas uma coisa que ela trouxe meteoricamente, foi as transformações absurdas e numa velocidade descomunal. Então eu acredito nisso, eu estou o tempo todo aprendendo, sou um fanático por conhecimento e conteúdo, e para tornar o meu dia a dia mais produtivo, então eu pensei, por que não fazer do meu tempo de ida e volta para o trabalho, que eu acabo gastando um tempo grande no trânsito, porque eu moro na Zona Norte e trabalho na Zona Sul, e aí geralmente eu levo entre 40 minutos, 1h10, 1h15, depende do trânsito, Se acontecer algum acidente na Marginal, por exemplo, são 2 horas para mais. Então eu resolvi tornar esse tempo mais produtivo e resolvi que eu ia compartilhar o que eu aprendi na minha trajetória, para que eu pudesse, de certa forma, tentar economizar, ou evitar alguns erros, às vezes até muito simples, de alguns empreendedores por falta de conhecimento. Afinal de contas, não é todo mundo que está aberto a ler livros, a assistir palestras, a até mesmo escutar podcasts ou ver vídeos na internet, mas enfim, eu acho que quanto mais próximo a gente fica, quanto mais simples a nossa linguagem, a nossa forma de explicação, mais a gente consegue conversar com alguns empreendedores pequenos, médios, enfim, é para todo mundo, porém aqueles que têm menos costume com isso, afinal de contas, tecnologia, apesar de estar aí há bastante tempo, para algumas pessoas é bem novo. Então o intuito é realmente compartilhar, porque como eu sou um fanático por conteúdo, eu também gosto muito de distribuir aquilo que eu sei, de compartilhar aquilo que eu sei. Então por isso que eu criei esse canal. E aí todo dia a gente elabora uma pauta, geralmente eu faço 2, tem hora que tem vezes que eu não consigo, porque às vezes eu estou estudando, vendo algum conteúdo, lendo alguma coisa, e aí infelizmente eu não consigo fazer 2 na ida e na volta, mas 1 pelo menos é garantido, todo dia eu estou fazendo. E aí se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão para pauta, coloca aí, manda uma mensagem que a gente vai elaborar junto e a gente desenvolve e eu trago para vocês. Lembrando que é sempre dentro da minha trajetória, da minha caminhada, da minha experiência, não só como empreendedor, mas a experiência também de teoria, de receber, de pessoas que eu conheço, de experiências que eu tive, de estudos de caso que eu fiz. Então, o que eu puder trazer, o que tiver dentro das minhas possibilidades, com certeza eu trarei. E logo em breve também alguns parceiros virão me ajudar e vão trazer mais conteúdos, mais focados em algumas áreas. Então se você tem algum interesse, alguma coisa assim, manda para mim, que eu vou fazer o possível para compartilhar com você. Legal? Então hoje nós vamos falar de uma coisa que é cultural, mas que cultural do povo brasileiro, tá?
mas que atrapalhe muito o empreendedor, tá? Conheço alguns casos, eu mesmo sou por experiência própria, já passei algumas coisas por não conseguir falar não. Não, apesar de uma palavrinha extremamente simples, de fácil pronúncia, é extremamente... causa muita angústia, muita ansiedade, e as pessoas, principalmente os brasileiros, eles não são muito bons em falar não, tá? Se você parar para perceber, vou dar um exemplo simples e claro para contextualizar. Às vezes a gente tá na rua ou tá em algum bar, alguma coisa aberta, chega um vendedor de alguma coisa ambulante, oferece, e a gente faz um simples gesto muito contido com a cabeça, negativo, mas a gente não consegue nem fazer 180 graus, acho que são 10 graus ou 5 para cada lado, extremamente contido, e a gente fala obrigado. Então o não vem com a cabeça e o obrigado sai da nossa boca. Ou a gente pode até falar hoje não, agora não, mas dificilmente você usa o não como a primeira palavra para sair da sua boca. E eu falo cultural porque eu tenho alguns amigos estrangeiros, e uma das nossas amigas aí, do grupo de amigos, ela, às vezes as pessoas até falam que ela é grosseira, que ela é muito estúpida, porque às vezes a gente fala alguma coisa, ela fala não. E aí o pessoal fala, nossa, mas precisa falar assim, gente, não é não. Sabe, a gente não precisa ficar justificando o não. Até porque quando você justifica o não, você abre várias possibilidades para as pessoas ficarem te perguntando, te convencendo. Quando você fala não, é não. Então, muito difícil alguém contestar um não quando você fala um não seco, tá? E isso já é difícil como pessoa, mas isso é cultural, tá? Isso é do brasileiro. Se você, geralmente, quando você tá fora do país, você vai, pô, se a gente pode, não dá e tal. Não. Se você falar para um americano te chamar para um churrasco, falar assim, beleza, amanhã a gente vê, o cara vai te esperar para amanhã para o churrasco, tá? Então a gente tem que ser muito claro na nossa comunicação. E eu não sei se você tem uma noção de inglês, mas o inglês ele é extremamente objetivo, então não se fica conversando, falando, tentando dar explicação, é muito taxativo a comunicação, é muito seca, tá? Então é uma dificuldade tremenda para nós, né, brasileiros. E para o empreendedor é muito pior. Pior porque assim, o empreendedor, principalmente quando ele está começando, ele acha que ele não pode falar não para nada. Então assim, o cara tá começando, tá sem grana, mas aí chega alguém e pede uma parceria. Parceria também é uma outra coisa que a gente vai falar depois, né? Porque é um assunto extremamente delicado, né? Ou, eu quero uma parceria, vamos fazer isso, fazer aquilo. E aí a pessoa fala, não, vamos e tal, quer fazer tudo porque vai dar certo. Não põe na ponta do lápis quanto vai gastar, não verifica se aquilo vai ser interessante para as duas partes, e aí acaba fazendo. Você trabalha de repente com... Vou dar um exemplo besta. Eu faço loja virtual. Eu monto loja virtual através de uma plataforma de Magento, por exemplo. WordPress, sei lá. Aí chega alguém, você não faz um sisteminha pra mim de nota fiscal e tal? E aí você, às vezes, porque você está no começo ou para poder conseguir pagar os duplicados, fala, tá bom, eu faço. E aí não é o seu negócio, você não tem know-how suficiente, não tem estrutura de suporte, e aí você faz uma coisa para ficar bom e depois fica pior. Por quê? Porque você não quer falar não. Ou assim, você está empreendendo, aí você conseguiu uma graninha legal, aí todo mundo vê que você está fazendo sucesso, tá melhorando, e aí surgem os diversos, variados e numerosos sócios. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E aí você não tem nenhum tipo de filtro, né? Então você vai, não, vamos, e aí você também se dá mal. Por quê? Porque a gente vai falar sobre um assunto parecido com isso, mas assim, evite empreender um negócio do outro. Porque a gente corre muito atrás de dinheiro a vida inteira, e aí a gente se complica porque no final a gente está empreendendo uma coisa que a gente detesta. E aí é problemático, eu também vou falar disso mais pra frente. Mas é isso, evite fazer coisas da qual você não tem nenhum tipo de habilidade, você não tem nenhum tipo de conhecimento, e aí você vai fazer porque você não consegue dizer não, e aí você vai se prejudicar. E aquilo que eu já falei, né, que um probleminha vira um problemão, isso é um problemão, tá? Então, fale não, pense antes, nunca saia falando de cara, pede tempo.
Ah, vou pensar, vou analisar. Se você não consegue falar não de cara, fala que vai analisar, fala que vai pensar, fala que vai dar um feedback depois. Por quê? Porque fica muito mais fácil de você absorver, de você analisar tudo e depois você dar um feedback. E aí o feedback, quando a ansiedade está baixa, as expectativas estão baixas, porque uma coisa o cara te chama, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou faz isso pra mim, faz aquilo, aí no calor da emoção você fala, tudo bem. Não, não faz isso. Não, eu preciso ver minha agenda, eu preciso ver com a minha equipe, eu preciso ver na minha empresa, e aí você dá um feedback posterior, porque aí você pensa também de que modo que você vai falar não, se você de repente não vai falar não, não seco, né? Aí você elabora, né, um não, né? Mas pensa que o não seco, ele evita que você fique o tempo todo justificando, então não justifica, tá? Se for um amigo muito próximo, se for alguém da sua família, aí você dá uma elaborada, mas enfim, pede tempo, porque daí a pessoa baixa a ansiedade, quando você voltar para falar com ela, de repente ela já vai estar mais fria na situação, e aí você vai falar e ela vai entender e fica tudo certo, tá? Então aprenda a dizer não, porque dizer não faz parte de uma válvula de escape do ser humano também. Porque quando alguém te pede alguma coisa, te pergunta alguma coisa, existe uma ansiedade em devolver, né? E aí quando você fala não, você se livra daquilo, você dá uma aliviada, né? Você fala, pô, a pressão acabou, eu não tô, já falei não e tal, tudo certo. E aí pra você é melhor. Pro empreendedor que passa o tempo todo sob pressão, né? Aquela energia fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e tal. Então ele dá realmente uma relaxada e você vai se sentir bem melhor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, manda uma mensagem, curte a gente aí. Como eu disse, se tiver alguma sugestão de pauta também, pode vir, pode dividir comigo, compartilhar, que eu vou buscar e vou trazer para vocês. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima para mais um episódio do Passageiro Aprendedor. Valeu!